Oi pessoal, tudo bom com vocês? Rodrigo Andrade, canal A Voz do Tempo, e eu tô aqui fazendo esse vídeo para poder falar um pouco mais sobre o fato histórico de hoje, que eu comentei no meu vídeo curto que eu faço no Instagram, no TikTok, mas que deu aquela vontade de falar um pouco mais, e como é só um minuto para eu poder falar, eu não pude falar, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui que é um pouco mais, com um pouco mais de tempo para poder explanar sobre a questão. Então, eu falei sobre o Bandido da Luz Vermelha, né? Quando, na data de hoje, no dia 26 de agosto de 97, ele foi solto, depois de cumprir 30 anos de uma pena de mais de 350 anos de prisão. Ele cumpriu essa pena de 30 anos porque no Brasil só o máximo é 30 anos de prisão. É... Qual que é a história dele? A história dele é muito interessante. A história dele, ele foi criado pelo tio, né? E o irmão dele mais velho e ele tinham que trabalhar a troco de comida. Não sei se era para eles trabalhavam fora e quando eles chegavam, o tio pegava o dinheiro e só dava comida para eles, ou se eles trabalhavam para o tio e o tio em troca do trabalho dava comida para eles. Mas a questão é, também, segundo ele, né, quando ele foi preso, ele disse que o tio também abusava sexualmente deles, que teoricamente feito teria feito com que ele tivesse criado essa mentalidade delinquente, né? Para quem não conhece ele era muito conhecido na década de 60, né? 65, 66, quando ele cometeu vários crimes, né? Ele foi condenado por 4 assassinatos, por 7 tentativas de homicídio e por mais de 70 assaltos. Então, na década de 60, ele realmente era um nome que passava muito terror para a comunidade aqui de São Paulo. E ele aparentemente morava em Santos. Ele dizia que era um filho de um fazendeiro lá, tinha uma vida que ninguém desconfiava. E aqui em São Paulo ele vinha para cometer os crimes e depois voltava para Santos. Ele tinha já um histórico de brigas de bar, ele tinha uma mentalidade muito briguenta, ele já tinha arranjado brigas, tanto que uma das condenações dele foi por causa de uma briga de bar em que ele matou a pessoa com quem ele estava brigando. Que é um dos 4 condenações de homicídio dele. Além disso aí, ele matou um estudante que tentou surpreender ele durante um roubo, né? Ele tinha essa preferência em roubar casas que eram de classe alta, né? E o outro também foi um vigia que tentou impedir que ele roubasse uma dessas mansões. Parece que ele matou uma outra pessoa que tentou surpreender ele também. Ele tacava fogo nas casas, estuprava algumas vítimas, apesar dele não ter sido condenado por estupro, há relatos e acusações de estupro contra ele. E ele foi condenado, né, em agosto de 67, e em 97 ele saiu e voltou para Joinville. Joinville era a cidade natal dele. E na cidade natal dele ele arranjou confusão de novo num bar. Ele parece que mexeu com a mãe de alguém, ou mexeu com a mãe, com a esposa de alguém, e o cara foi tirar satisfação. E ele parece que entrou em luta corporal, não sei se ele estava com uma faca. E o irmão dessa pessoa que estava sendo vítima dele, ele usou uma espingarda para matar ele. E ele morreu 4 meses e pouco depois de ter saído da prisão. Então, uma história bem horrenda, assim, ele figura, né, no Brasil como um dos criminosos mais conhecidos, ao lado de Chico Picadinho, ao lado de Maníaco do Parque também, que eram tão execráveis quanto ele. Mas eu tenho a lembrança de quando mais novo assistindo algum desses programas demagogos, sensacionalistas, né, como os que tem hoje em dia, né, que agora tem os programas da Record, da Rede TV que são totalmente demagogos, mas naquela época quando eu era criança eu achava interessante porque eu via, principalmente no programa do Ratinho, ele falava muita coisa que era curiosa, principalmente para quem era da minha idade, né? A minha infância ela
ela era bem forrada disso, de falar um monte de bobagem, mostrava crimes que foram cometidos, chupa-cabra, bandido da luz vermelha, teste de DNA, essas coisas que passava pra gente que era criança, achava tudo engraçado. Mas, então, ele eu lembro que eu vi alguma matéria que falava sobre ele, eu já achei já uma pessoa detestável, mas eu achei curioso, eu fiquei um pouco entretido com aquilo, porque apesar de tudo é uma coisa que acaba entretendo a gente, né? Até hoje em dia a gente sabe que tem vários filmes, né, que falam sobre o bandido, às vezes o vilão é tratado mais como herói, ou então aquele anti-herói, e apesar da questão do Bandido da Luz Vermelha, ele ser totalmente o vilão, não tem nada de herói, não entra nem um pouco de anti-herói ali nem nada, ele é o vilão completamente. Mas isso chama a nossa atenção, infelizmente, né? Existe até um debate sobre a questão de colocar esses filmes de pessoas que são mais filmes de criminosos, né? Como teve também aquele filme sobre o assalto ao Banco Central, parece que é uma exaltação a eles. E mas eu como historiador, eu gosto de estudar sobre isso, ver, que eu acho interessante essa parte da criminalística, né? Essa parte dos crimes é interessante estudar e ver. Tem um filme dele que foi feito logo um ano depois da sua condenação, né? 67, foi feito em 68. E dizem, né, pelo que eu pesquisei, parece que é um dos clássicos do cinema brasileiro. Eu não sei se é realmente, eu não assisti, mas eu vou procurar ver se tem online ou se eu consigo baixar ele. E depois eu retorno aqui para falar a minha impressão. Vou pesquisar algum livro também para ler. E também eu vou dar a dica aqui do livro. Mas é uma história bem interessante. Se você gostou, tem bastante sites que falam sobre ele, né? Tem algumas coisas no YouTube também que falam sobre ele. Então eu resolvi falar dele por causa da data de hoje, né, da sua soltura, né, em 97, e falar sobre essas curiosidades dele, né. 4 meses depois ele foi assassinado, ou seja, já era um cara que estava meio que já não era uma boa pessoa, né. Ele arranjava confusão fácil. Bom, enfim, esse aqui é o vídeo, né. Eu espero que você tenha gostado. É um assunto interessante. Eu vou assistir o filme, volto aqui e falo sobre o filme para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e valeu. Tchau, tchau.